Bom, por muitas das vezes a gente tem a tendência de estar acreditando de que o LDL é um colesterol ruim. Mas a gente também deveria entender que o colesterol ruim não é necessariamente o LDL. O problema do LDL é quando ele se torna oxidado, pois no nosso organismo o LDL ele cumpre funções interessantes para a gente. Que tipo de função? No homem, por exemplo, ele é responsável por permitir com que a gente tenha a formação lá da testosterona, porque a testosterona utiliza colesterol. E quem é que carrega? Justamente o LDL. Portanto, o LDL na formação dos andrógenos, tanto em mulheres quanto homens, assim como também o processo de carregamento de vitaminas lipossolúveis, o CAD, vitamina K, vitamina A, vitamina D, vitamina E. São estruturas que vão ser carregadas, são vitaminas que vão ser carregadas pelo nosso corpo por auxílio do LDL. No entanto, observa-se que no corpo do indivíduo, quando existe uma condição relacionada a estresse oxidativo, consequentemente o LDL ele migra para um local que não deveria, para a túnica íntima do nosso tecido. Veja, as nossas artérias têm vasos. Um vaso que tem uma constituição. Tem um vaso aqui, e esse vaso ele tem uma constituição. Nesse vaso, eu vejo que existe o espaço em que vai permitir a passagem do sangue, o fluxo sanguíneo acontece por aqui, mas existe aqui junto a ele uma túnica íntima. Mas não é só isso. Adjacente a ela, uma outra túnica. Essa túnica é a túnica média. E por fim, de forma mais externa ainda, eu tenho uma outra túnica, que é a túnica adventícia. Na túnica adventícia, eu tenho uns vasos que têm a responsabilidade de estar fazendo a nutrição do vaso sanguíneo como um todo. Porque ele é um tecido que, por mais que carregue sangue, ele também precisa ser nutrido. Ele não deixa de ter células. Ele tem um endotélio fazendo revestimento aqui do vaso sanguíneo, que está junto à túnica íntima. Existe aqui a túnica média, que é o que a gente conta com a presença de músculo liso. O músculo liso, quando ele entra num processo de constricção, ou seja, ele contrai, a gente tem ali a liberação de acetilcolina para isso acontecer. Mas é justamente a regulação dele que vai permitir com que a gente tenha essa constricção, que a gente tenha a vasodilatação. Essas camadas estão alojadas em todos os nossos vasos. Mas o que acontece? No nosso corpo, o LDL ele é circulante, ele está livre. Como ele está livre, ele caminha pelo nosso corpo. Por estar caminhando por ele, fazendo suas funções, como por exemplo o carregamento dessas vitaminas lipossolúveis, ele acaba encontrando, em decorrência de estresse oxidativo, aberturas no endotélio. E quando eu falo de aberturas, não são aberturas que se dão por conta da presença das fenestras que normalmente estão presentes nele, não. Eu estou falando de lesões que foram ocasionadas. Essas lesões ocasionadas foram decorrentes de quê? Do estresse oxidativo, decorrente de uma hipertensão arterial, decorrente de níveis elevados de glicose na corrente sanguínea, diabetes, decorrente de tabagismo, utilização de drogas, seja lícitas e ilícitas, medicamentos. São substâncias que contribuem para o estresse oxidativo. O estresse oxidativo leva à lesão do endotélio. A lesão endotelial, por sua vez, permite com que a gente tenha um buraco sendo formado nessa estrutura. Consequentemente, observa-se que o LDL, que está livre na corrente sanguínea, começa a migrar para um ambiente em que ele não deveria estar. Aqui, na túnica íntima. Na túnica íntima, ele aqui presente sofre um processo de oxidação. A gente passa a chamar esse LDL de LDL oxidado. LDL oxidado, por sua vez, permite com que essa estrutura acabe sofrendo um processo relacionado a chamar quem? Chamar células que fazem parte do nosso sistema imunológico, que são os monócitos. Só que os monócitos
que foram ativados, eles começam a migrar para essa região e quando ele migra por diapedese, ele acaba formando-se, transformando-se em macrófago. Os macrófagos, por sua vez, são aquelas estruturas que têm como objetivo englobar, fagocitar. E ele vai, de fato, fazer isso. Ele vai englobar, ele vai fagocitar esse LDL oxidado, o LDL que está na túnica íntima. Essa estrutura, ao ser fagocitado, permite com que a gente tenha ali a formação de uma célula espumosa, uma modificação decorrente desse englobamento. Essa célula espumosa, ela também começa a fazer a liberação de substâncias inflamatórias, pró-inflamatórias. Essa substância inflamatória, como por exemplo o TNF-alfa, começa a ser liberado e tem ação lá nas fibras musculares lisas. Essa ação sobre as fibras musculares lisas também vai localizar-se, vai dar origem a um estresse. Esse estresse na fibra leva à lesão, no sentido de fazer com que haja uma ruptura. Essa ruptura faz com que a gente tenha a liberação de sua matriz extracelular. A matriz extracelular tem lá os proteoglicanos, tem o colágeno, que fazem parte de sua constituição. Conforme eles vão migrando, o que vai acontecendo também? A migração permite com que essas estruturas meio que permaneçam maleáveis, que são as nossas fibras musculares lisas, e elas começam a migrar junto com esses outros constituintes para fora da nossa célula. Para fora no sentido de a célula como um todo, ela vai crescendo e ela vai, devido ao processo de crescimento do espaço interno para o externo, crescendo, e esse crescimento, olha, ela vai fazendo isso aqui, ó, o crescimento vai tomando espaço do nosso vaso sanguíneo, ele sai lá de dentro. Essa estrutura que está constituída agora por o LDL oxidado, que é o colesterol, assim como a presença daqueles fatores que estavam presentes na matriz extracelular e também outros constituintes, que são as fibras musculares lisas, começa a estar alocado aqui formando o trombo. Esse trombo, se for formado, por exemplo, na nossa cabeça, no nosso encéfalo, tem a característica de formar, claro, se tiver tamanho para isso, a obliteração da estrutura e, consequentemente, um AVC isquêmico. Mas veja, se for no nosso coração, algo similar também pode acontecer, mas aqui a gente chama de infarto agudo do miocárdio, justamente porque houve a obliteração do vaso. Mas essa obliteração depende de quê? Do tamanho dessa estrutura, tamanho do trombo que está sendo formado. O trombo que foi formado, conforme ele vai migrando, ele vai obliterando, mas ele pode parar aqui. E ó, ficou um espaço, mas há dificuldade para vasoconstricção e dilatação. Se eu tenho um espaço ocupado aqui, a pressão aqui também aumenta. O espaço que está presente, ele acabou tendo sua pressão elevada. Fatores que levam a esse processo de hipertensão. Ó, temos essa característica também ainda presente, que é esse pequeno espaço ainda presente, que em decorrência de fatores coagulantes do nosso sangue, ele começa a obliterar esse espaço. E aí, se a gente tem a obliteração desse espaço associada a esse trombo, consequentemente, temos um processo isquêmico. O local ele fecha como um todo. E aí, a gente trataria de uma condição que estaria relacionada, se no encéfalo, aquele que a gente denomina de AVC, tem os tipos, claro, o AVC isquêmico, no caso, seria esse, mas se fosse no nosso coração, seria um exemplo relacionado à condição em que há a obliteração do vaso, que faz a irrigação do nosso coração e, consequentemente, um processo relacionado ao infarto agudo do miocárdio por obliteração das artérias coronárias, por exemplo. Portanto, o LDL ele não é algo ruim, o LDL ele é bom. O grande problema dessa estrutura foi o seguinte: tivemos ele oxidado, e conforme ele oxidou, houve transformações nessa estrutura
que permitiu com que a gente tivesse essa característica associada à formação dessa célula espumosa e, consequentemente, a ação dos músculos lisos e, assim, a obliteração dessa estrutura. Portanto, não é algo que está exclusivamente relacionado ao LDL ser algo ruim. Ele é bom, ele faz coisas importantes no nosso corpo, como foi citado. Mas o grande problema é quando a gente tem esses fatores que contribuem com o estresse oxidativo para o endotélio. A pressão arterial, glicemia, uso daqueles medicamentos, assim como também substâncias químicas lícitas, ilícitas, o álcool, droga, como um todo, pode ser utilizado ali e provocar esse estresse oxidativo, produção de radicais livres. Os radicais livres são eles que vão lesionar o endotélio e depois que a gente tem a lesão endotelial, aí a gente tem aquela migração dessas estruturas que são justamente os LDL. Migra para a região, a gente ativa os monócitos, os macrófagos e, consequentemente, temos a lesão sendo estabelecida. Temos um processo conhecido como a formação de uma placa arteriosclerótica. Nessa região, um trombo pode estar formando ali, justamente por conta disso. E aí, a gente trata de uma questão que exercício ele pode nos ajudar, porque exercício físico ele tem como característica também produzir o quê? Antioxidante. Se a gente tem radicais livres, que são radicais livres que possuem a capacidade de lesionar o endotélio, e eu tenho um antioxidante, a tendência é que se esse mecanismo que vai lá lesionar o nosso vaso, ele é impedido, não vai ter a lesão, não vai ter a lesão do vaso, porque ele foi impedido. Há um fator que impediu isso, que foi o antioxidante decorrente de atividade física. Porque a atividade física ele pode acabar produzindo, sim, antioxidantes e justamente contribuir para a nossa saúde. Outros fatores também poderiam ser levados em consideração, como a mudança não só por parte da atividade física, mas mudanças na dieta, na atividade física, no seu dia a dia, ingesta de alimentos saudáveis. E aí a gente pauta muito na questão de utilizar alimentos pouco gordurosos, não estar comendo algo que seja muito calórico, rico em gordura, porque eles acabam sim agravando, contribuindo com obesidade, que também vai provocar estresse oxidativo. E, portanto, a gente teria uma característica que estaria sendo relacionada à capacidade desse sujeito de ter uma maior predisposição ao desenvolvimento dessas estruturas, desses trombos, que se ele se desprende, a gente vai ver um êmbolo. E o êmbolo ele consegue chegar a diferentes locais do nosso corpo, inclusive ao cérebro. E quando ele chega lá no nosso encéfalo, a gente vai ter a obliteração e a formação de um AVC. Chegou nas coronárias, aí a gente tem a formação de um infarto por conta dessa característica.